Vocês se recordam que no domingo, quando eu estava ministrando, Jesus Cristo determinou que os discípulos saíssem, fosse o mar adentro. Lembram disso? E ele iria fazer duas coisas. Quais são as duas coisas que ele ia fazer? Vamos ver se você estava aqui mesmo. Quais foram as duas coisas? Uma foi orar sozinho. E a segunda? Despedir o povo. Cumprimentar a todos. Lembram disso? Então, Jesus Cristo, eu acentuei sobre isso. Jesus Cristo, ele tinha um cuidado de tratar a todos com muito respeito. Quem está acima, quem está abaixo, ele tratava sempre com muito denodo, com muito desvelo. Mas Jesus Cristo, ele tinha um cuidado e uma necessidade de orar sozinho. Por que ele tinha essa necessidade de orar sozinho? Volto a dizer, como eu disse no domingo, porque existem coisas que você fala que nem todo mundo pode ouvir. Nem todo mundo está apto para ouvir. Nem todo mundo está preparado para ouvir determinadas coisas da oração. Você imagina, nessa oração do Getsêmani, se os discípulos ouvem Jesus falando: Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Imagine, Jesus era o ícone, Jesus para os discípulos era o Salvador, era aquele que veio para mudar a história, aquele que detinha todo o poder. Os discípulos já tinham visto Jesus realizar muitos milagres, viram Jesus ressuscitar, viram Jesus curar os 10 leprosos. Lembram lá em Lucas 17, quando Jesus cura os 10 leprosos, lembram disso? Eles também viram quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Os discípulos estavam juntos, lembram disso? Vocês lembram também que os discípulos estavam juntos quando Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda? Lembram disso? Então, os discípulos viram Jesus realizar poderosos milagres, e agora eles vão constatar Jesus orando como se fosse uma criança: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que se cumpra a sua vontade. Lembram disso? Então, existem momentos que se fazem necessário nós orarmos em segredo. Nem tudo você pode falar para todos. Ainda quem tem intimidade, Ananias. Porque dentre os discípulos, o que mais tinha intimidade com Jesus era João. A ponto que João foi considerado o apóstolo do amor e se curvava aos ombros de Jesus. Mas Jesus sabia que nem mesmo João tinha capacidade de ouvir determinadas coisas que ele ia falar com o Pai. Você percebe que Jesus separa deles um tiro de pedra. Não é isso? Ficar aqui que eu vou orar. Um tiro de pedra. Talvez dessa parede aqui, dessa parede até aquela outra parede lá. Mais ou menos, ou um pouquinho mais. Um tiro de pedra, 32 metros. Então imagine, Jesus olha os discípulos, ele vai orar, porque ele ia falar algumas coisas com o Pai que os discípulos não estavam preparados para receber. Isso é maravilhoso. Agora, o que é maravilhoso aqui, o que é interessante, o que é contundente, é o versículo 39. Olha lá, leia. E saindo foi como? E saindo foi como?
Mais uma vez, e saindo foi como? Costumava. Em outras tradições, Jesus tinha o hábito de visitar o Getsemane. Nós iríamos agora, dia 21 de novembro, iríamos para a nossa caravana para Israel. Mas em decorrência da pandemia, ela está sendo redesignada para o ano de 2022. E vai dar chance a quem quiser ir conosco nessa caravana para Israel. Faremos um voo daqui direto para Turquia, 13 horas e meia de voo. Chegando na Turquia, vamos sair daqui 1 da manhã, vamos chegar lá 9 da noite, por causa do fuso horário. São 7 horas para mais de diferença do nosso fuso horário. Vamos na Turquia conhecer as 7 igrejas da Ásia Menor. Um chocolate, para quem falar o nome das 7 igrejas da Ásia Menor aí. Pastor, não pode. Um chocolate. Quem fala as 7 igrejas da Ásia Menor aí? Levante, não pode abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 3, não pode. Vamos lá. Quem fala? Oi? Não pode, Lucas. Aí, Marla, aí. Peraí, pastor, a internet está lenta. Não pode. Oi? Não, tirada. Ah, é? Oi? Ela sabe, uma ela sabe. Uma Gal sabe, ela já falou, uma eu sei. Ó, falou 2. Ô, Gal, você não pode olhar no telefone, não. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ninguém ganhou chocolate, tá bom? Mas se alguém falasse, quem ia pagar o chocolate era o pastor Marlon, né? Olha como é que Deus é misericordioso contigo, hein? Então vejam, vamos visitar as 7 igrejas da Ásia Menor, depois vamos fazer um mini cruzeiro naquele mar azul da Turquia, que é muito bonito. Se der tempo, vamos lá na Cidade dos Balões, depois a gente pega o voo, vamos para Israel, 40 minutos de voo, é como se fosse Rio-São Paulo. Chegando em Israel, vamos deixar parte da nossa mala e vamos pegar um ônibus para o Egito. Porque Israel para o Egito é como Rio de Janeiro e Cabo Frio. Dá 2 horas. 2 horas de ônibus. Por quê? Porque o Egito? Porque o Egito é histórico. O Egito, nós temos que... Lá vem Faraó na frente, Israel. Lembra disso? Qual foi? Foi o Mar Verde, não é isso? Qual mar? Mar Vermelho. Então nós vamos lá no Mar Vermelho. Ver aquilo que está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 8, com o sopro de uma de suas narinas, uma só, ele abre o mar do Oriente para o Ocidente. Ou seja, o mar veio abrindo, quando chegou ao pé do povo, ele, como se fosse um tapete vermelho para o povo. Uma coisa espetacular. Aí, Mar Vermelho, vamos no Poço de Mara também, ministrar ali no Poço de Mara, capítulo 15, também de Êxodo, quando o povo, depois de andar 3 dias e 3 noites, saindo do Mar Vermelho, e chega ao Poço de Mara, e as águas eram salobas. Vamos chegar lá e fazer uma ministração ali, dizendo do poder
miraculoso de Jesus Cristo, do nosso Deus, de não transformar a água saloba em águas potáveis, mas de transformar Elim, versículo 27, nas 70 palmeiras e 12 fontes. E eles já tinham passado por Elim. E não tinha nada em Elim quando eles passaram. Só que agora Deus cria um oásis para o povo. Só para eles, porque Deus é organizado, pastor Tiago. Um poço não tem como alimentar 3 milhões de pessoas. Mas fonte, eram quantas tribos? Quantas? 12 tribos. Então Deus faz o quê? Cria quantas? 12 fontes. Ou seja, para cada tribo uma fonte. Ó. Aí vamos passar em Mara, vamos no Mar Morto, que fica na divisa ali do Egito. E o Mar Morto é maravilhoso, porque quem não sabe nadar como eu não tem problema nenhum. Entra nele e não afunda, porque ele tem 26% a mais de quantidade de salinas. Ah, tá. E assim sucessivamente. Então, se alguém tem desejo, além disso, aí depois a gente volta para Israel, vamos nas Monte Sinai, no Egito ainda, as pirâmides, volta para Israel, aí Mar da Galileia, Jerusalém, vamos fazer uma santa ceia no Getsemane, onde Jesus foi preso. E depois um dia, voltando de avião de Tel Aviv para Londres, e vamos fazer um city tour de 9 da manhã até 9 da noite em Londres, e terminando para o aeroporto e voltamos para o Brasil. Então, para ir para Israel não tem que ter dinheiro, tem que ter fé. É isso aí. Já fui várias vezes. Então, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha um costume de estar no Monte das Oliveiras. E o que ele fazia no Monte das Oliveiras, muito digno, pastor Júlio? Ele orava. A oração. Oração é fundamental. Ora, mas Jesus nunca deixou de ser Deus, sim, mas como homem ele orava, porque ele sabia que o problema que ele ia enfrentar, como disse no domingo, era pesado. Então ele tinha que orar. A oração é determinante nas nossas vidas. Agora, temos que saber diferenciar, e eu falei aqui no domingo, o que é oração obrigacional e aquela oração que você sai para falar com Deus. Só você e Deus. Como é que a gente desenvolve intimidade com Deus, hein, Evandro? É através da oração. Tudo que Deus quer é que tenhamos a capacidade de buscá-lo através das nossas orações. E quando formos orar, nós não podemos, em hipótese alguma, ficar buscando palavras rebuscadas ou palavras bonitas para tentar impressionar a Deus. Tudo que Deus não quer é isso. O que Deus quer de nós é que tenhamos o quê? Um coração puro diante de Deus, dizendo para Ele as nossas mais inarredáveis necessidades. Deus quer ouvir de nós. A Bíblia diz assim, Jeremias capítulo 33, versículo 3, o que diz? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer que a gente clame, Deus quer que a gente fale para Ele. Espera aí, pastor, mas por que Deus quer se Ele é onisciente, se Ele conhece todas as coisas? Sim, porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3 o quê? Filhinhos, não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas por Deus. Tudo que Deus quer é que nós falemos para Ele o que estamos sentindo. E qual é o melhor veículo para falar com Deus?
Qual é o meu veículo de falar com Deus? A oração. E aí eu aprofundo com vocês. Existe uma forma, uma formatação que nós devemos orar? Deus só vai nos ouvir se nós estivermos de joelhos? Deus só vai nos ouvir se nós começarmos assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Pai do amado Salvador Jesus Cristo. Deus só vai ouvir se nós fizermos toda essa celebridade. Não, não. Deus vai te ouvir se você estiver andando no meio da rua. Deus vai te ouvir, como eu disse no domingo, se você estiver no seu tanque, na sua máquina de lavar, se você estiver no seu quarto, se você estiver na sua cozinha, fazendo a sua comida, onde você estiver, se você abrir a tua boca e falar: Senhor, sou teu servo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Agora, eu preciso muito que o Senhor me ajude, me encoraje. E aí, você vai criando esse ambiente de relacionamento com Deus. Porque quando chegar o dia mau, você vai estar como? Devidamente preparado. Jesus sabia que ele seria preso, sim ou não? Sabia ou não sabia? Ele sabia que já havia um esquema para prendê-lo, sim ou não? Tanto que ele pergunta ajuda: a que vieste, amigo meu? Jesus sabia que seria preso, Jesus sabia que seria traído, Jesus sabia que iria carregar o meu e o teu pecado. O que era pior ainda, sabe qual era o pior? É que Jesus iria ter que sofrer a separação do Pai. Já ensinei aqui, pastor Marlon? Eu acho que sim, que algumas pessoas antagonicamente acreditam que quando Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice, que Jesus estava com medo da cruz, estava com medo dos cravos, estava com medo da coroa de espinho. Algumas pessoas antagonicamente imaginam que o medo de Jesus era com a dor. Não era. A Bíblia diz que ele foi como cordeiro mudo. Ele tomou chicotadas, ficou todo arrebentado e nada disse. O problema da dor maior de Jesus Cristo estava onde? Na possibilidade de se afastar de Deus. E essa possibilidade era real. Real por quê? Porque ele iria como cordeiro, levando os nossos pecados. E quando ele assume o pecado do homem, que ele diz o quê? Tetelestai. Está o quê? Está consumado. Está tudo pago. Não há mais dívida. Quando acontece esse episódio de Jesus levar sobre si os nossos pecados, o que aconteceu? Nesse momento, o véu se rasgou. Sim, o véu se rasgou. Já não há mais o quê? Separação entre quem? Deus e o homem, correto? Mas nesse momento em que Jesus carrega consigo o pecado da humanidade, acontece o quê? Separação dele e Deus. Perfeito. Olha que coisa fantástica! Quando Jesus Cristo recebe o pecado da humanidade, imediatamente o véu do templo se rasga. E com isso, acaba o quê? A separação entre Deus e o homem. Mas é nesse momento que acontece a separação entre Deus e Jesus. Porque nesse momento, ele está levando consigo o pecado da humanidade. Quem entende, diga amém. Amém. Não, na verdade, não é o pecado que separa o homem de Deus. Porque se o pecado separasse o homem de Deus, Deus não procuraria Adão depois do pecado. Adão pecou e Deus foi lá no mesmo lugar, atrás de Adão. Ele foi lá no mesmo lugar
Gênesis capítulo 3, versículo 8. Na virada da tarde, todos os dias, Deus visitava Adão. Quando Adão pecou, quem correu? Quem correu? Foi Adão. Porque Deus veio no mesmo lugar. Adão, onde estás, Adão? Adão, onde estás, Adão? Adão, onde estás? Eu estou aqui. O que, Adão? Eu estou aqui escondido. Por que tu está escondido? Porque eu estou nu. Ué, quem disse para você que você está nu? Veja, o homem pecou, tentou esconder a sua nudez de forma equivocada, com folha de bananeiras. Aí, o que Jesus Cristo que Deus faz imediatamente? Dentro do jardim do Éden? Mata um animal. Por que matou um animal? Já apontando o quê? O Calvário. O plano da salvação. Ele mata o animal. Por quê? Por que ele matou o animal? Por bel prazer? Não, porque ele tinha que praticar uma coisa chamada redenção. E só a redenção com derramamento de sangue. Ele tem que derramar o sangue. Porque com o derramamento de sangue, ele aponta para a redenção. Ele aponta para o Calvário. Então ali, Deus já estava dizendo, sim, o homem pecou, mas eu tenho um plano para salvar o homem novamente. De que forma? Eu mato o animal e trago o homem à nova redenção. Quem entendeu, diga amém. Vocês estão entendendo isso? Ou não estão entendendo? Eu volto. É com a palavra. Eu volto. Alguém não entendeu aqui a explicação? A grande verdade é que a oração, ela nos aproxima de Deus. E saindo foi como costumava. Tem gente que tem costume de falar mal da vida do outro. Tem gente que tem costume de chegar na casa dos outros na hora do almoço. Ele só chega na hora do almoço. Cheguei. O que foi? Tinha uma oração para fazer aqui? Não tinha nada. Quer filar boia da casa da pessoa? Essa é a verdade. Tem gente que tem hábito, tem costume de fazer coisas que não deve fazer. Mas Jesus Cristo está nos dando um grande exemplo. Se você quer desenvolver um hábito, quando leva mistura tá bom, não tem problema. O problema é quando não leva nada. Só chega para dar prejuízo. Jesus está nos dando aqui um exemplo muito claro. Alguém que está aborrecido com alguma coisa? Chateado com alguma coisa? Está tudo bem? Os irmãos estão bem? Dormiram bem? Almoçaram? Está tudo bem? Porque a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta a alegria. Nós estamos na presença do Senhor, irmão. Está tudo bem? Está tudo bem? Então veja, Jesus está nos ensinando o seguinte, preste atenção, você que está em casa. Se você quiser ter hábito ou costume de alguma coisa, desenvolva o hábito de orar. Orar. Jesus ensinou a forma de orar. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A oração do Pai Nosso. Lembram disso? Lembram disso? Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que é isso aqui? Ele está dando um esqueleto de como você deve se portar na oração. Você não pode dizer o seguinte: não, senhora, eu quero que o senhor mata fulano de tal, porque ele me perseguiu, me machucou. Veja, perdoai as nossas dívidas, assim como nós. Ou seja, ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito. Temos que colocar numa posição de reconhecer os nossos erros, reconhecer que Deus é Deus da nossa vida. A oração, já dizia o velho Benedicto Brunner, meu saudoso pai, que orava tanto, dizia ele: oração, meu filho, é bate-papo, é desenvolver intimidade. Deus ouve, mas Ele também fala comigo. Deus fala ou não fala? Ou você acha que Deus só fala através do eis aí que estou falando? Tem crente que precisa que tenha um profeta com uma palavra profética para ele acreditar que Deus está falando. Esse está muito distante do Pai. Sabe por quê? A Bíblia diz, bota aí João 10. Versículo 14. Leiam. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ou seja, você obrigatoriamente tem que conhecer a voz de Deus. Sabia que às vezes Deus fala para você através de um vento, através de um hino, de um louvor? Deus está falando especificamente ao teu coração. Lembram de Elias, quando ele foge de Jezabel, está lembrado? Ele vai para onde? Uma caverna? Lembram disso? Aí vieram várias menções e Elias, veio o trovão, lembra do trovão? Veio a tempestade, veio a trovoada, lembram disso? Vocês estão lembrados? Elias pensou que Deus ia se manifestar ali. Não, Deus se manifestou onde? Na brisa. Na brisa. Deus tem muita forma de falar. Deus, quando quer falar, até com o sorriso de uma criança, Ele fala conosco. É fundamental que entendamos o poder da oração na nossa vida. É fundamental que valorizemos a oração na nossa vida. Jesus agora, Ele vem, estabelece que se tivermos que desenvolver um hábito ou um costume, esse é a oração. Não tem outro, é a oração. Jesus Cristo começa a orar. E Ele ora tão intensamente que ocorre o fenômeno da hematidrose. O seu suor se torna o quê? Gota de sangue. Foi a hematidrose. Aí o Dr. Lucas, que é um especialista em doenças da Bíblia, ele diz que aquilo ali foi o rompimento dos vasos, que é provocado pelo intenso sofrimento emocional. Então Jesus sabia que a situação era muito grave, e ele começa a orar, sente o impacto daquela oração, e aí ocorre o fenômeno da hematidrose. O seu suor se torna em gota de sangue, ou seja, está havendo rompimentos dos seus vasos capilares na cabeça. E ele vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai orando. E quando ele levanta da oração, ele volta para ver os discípulos. Os discípulos estavam dormindo. E a Bíblia diz que eles dormiam de tristeza. Eles estavam tristes. Talvez, me permitam aqui fazer uma conjectura. Estavam tristes, pastora Raquel, porque queriam estar próximos a Jesus orando. E Jesus não os convidou para isso. Podiam estar tristes, porque aquele momento estava medonho. O corpo sabe quando a situação está bem difícil, bem complexa. E eles foram achados dormindo de tristeza. Jesus os repreende e diz: você não consegue orar nem um pouco comigo? Vigiai para que não entreis, hein? Jesus sabia que a tentação estava chegando. O problema estava chegando. E aí, Jesus agora, para eu terminar, Jesus
é surpreendido, entre aspas, com Judas e com toda aquela turma. Jesus pergunta: a que vieste, amigo meu? Porque Judas, ele trama com os acusadores, com aqueles que vieram prender a Jesus, com Anás, Caifás, aquela turma toda. E ele diz o seguinte: olha, aquele a quem eu beijar, esse é o Messias. Isso aqui também é maravilhoso, isso aqui dá uns 40 minutos de fala. Jesus teve que ser beijado. Jesus tinha tudo para ser um popstar, mas ele fazia questão de ser comum do povo. Ele era comum do povo, tanto que ele teve que ser beijado, porque senão não saberia que ele era o Cristo. E aí beija Jesus Cristo. Jesus Cristo pergunta: que veste, amigo meu? Só que Jesus, aqui, Jesus teve hematidrose, sim ou não? Vamos lá, responda-me, por favor. A pedagogia nos ensina que quando a gente fala, a gente capta melhor o nosso subconsciente. Então vamos lá. Jesus teve hematidrose, sim ou não? Sim. Sim. Teve rompimentos de vasos sanguíneos, sim ou não? Sim. Sim. Jesus estava fraco, não estava? Não. Jesus não estava fraco. Ele teve a hematidrose, mas Jesus não estava fraco. Vocês lembram de João capítulo 9? Quando eles chegam, Jesus diz assim, a quem procurais? Aí ele diz o quê? A Jesus, o Nazareno. Aí Jesus responde no original grego: ego eimi, sou eu. Quando Jesus diz sou eu, a Bíblia diz que todos que vieram prender a Jesus, sem exceção, caíram por terra. Só com a fala dele dizer assim, sou eu. Sou eu. Sou eu. Eles levantam, Jesus pergunta de novo, fala, eles caem de novo. Jesus estava fraco? Quem tem uma vida de oração, no momento da tempestade, ele está firme. Jesus estava firme. Firme. Desenvolvamos o bom hábito de orar, porque quando o dia mal bater na nossa porta, nós estamos firmes, preparados para resistir e ao final glorificar a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Isso por causa da oração dito pelo pastor Marcos sobre Neemias. Neemias ficou quantos meses orando? 4 meses para falar com o rei Artaxerxes. Só depois de 4 meses ele foi falar com o rei. Ele queria orar primeiro.